Olá, tudo bem? Como combinamos, vamos falar um pouquinho sobre Hagakure e seus valiosos ensinamentos e conselhos para termos uma vida melhor, tanto pessoal como profissional. A gente, durante o vídeo, vai ver a importância desse livro na história do povo japonês, né? Está enraizado o contexto samuraico até hoje no povo e nas empresas japonesas. O Hagakure quer dizer escondido, oculto nas folhas. Ele foi escrito pelo samurai Yamamoto Tsunetomo. Esse samurai viveu de 1659 até 1719. E aí tem uma primeira curiosidade do Hagakure. Quando ele tinha 42 anos, o daimyo dele morreu. O Japão naquela época, na época samuraica, ele tinha um imperador e você tinha regiões administrativas embaixo do imperador. As pessoas que comandavam essas regiões eram chamados de daimyo. O samurai servia ao imperador e aos daimyo. Então, quando ele morreu, para a sorte dele e nossa sorte, já tinha uma lei que proibia o seppuku, porque antes dessa lei, seppuku é o ritual de suicídio, que aqui no Brasil a gente conhece popularmente como harakiri, que é cortar o ventre, né? Então essa lei proibiu o imperador, o governo japonês tinha alguns anos antes já proibido esse tipo de coisa, porque até então, quando o daimyo morria, o samurai tinha que acompanhar o daimyo. Ele não precisou fazer isso. Mas ele resolveu se aposentar. Foi ser monge budista, ele queria estudar o budismo e o confucionismo principalmente. E dali ele começou a ter uma preocupação, porque o Hagakure, na verdade, ele é uma compilação, ele é um resumo do Bushido, ou Bushido, que é o código de conduta do samurai. É um código muito rígido, mas é um código não escrito. Ele passava de pai para filho, de samurai para aprendiz de samurai, mas não tinha nada escrito. E o Yamamoto tinha uma preocupação de deixar para a posteridade alguma coisa escrita. Foi quando ele chamou um monge mais novo, que escutava muito a ele, e eles em 7 anos escreveram o Hagakure. O original tem 13.000 sentenças em 11 capítulos. A nossa versão ocidental tem 300 sentenças, manteve os 11 capítulos, mas tem apenas 300 sentenças. E o Hagakure ele é muito curioso. A gente vai ver coisas do tipo de como um samurai tem que se portar na guerra, como, por exemplo, um arranjo de flores. Porque o Bushido ele era tão rígido que o samurai também era obrigado a estudar poema, era estudar o ikebana, estudar a cerimônia do chá, para contrabalançar a rigidez do treinamento dele, né? E o que o Hagakure fala? Se a gente pudesse resumir o Hagakure em 2 palavras, ele fala em moralidade e dignidade. Um samurai trazendo para o mundo presente. As pessoas têm que ter uma moral muito alta e têm que ter dignidade nas suas ações, tá? Então ele basicamente se resume a isso. Todas as sentenças, se a gente pudesse resumir, seria sobre moralidade e dignidade com as suas variáveis, né? Então, o que acontece? O samurai, ele servia a esse daimyo e, no início, ele era mais um cobrador de impostos. Depois a gente vê que ele tem uma figura mais de guerrear, né? De ser um guerreiro, mas também administrativo. E aí a gente entende por que o Japão teve durante quase 7 séculos, o domínio da classe samuraica. A classe samuraica dominou o Japão por quase 7 séculos. E a gente vê como eles eram capazes na administração do daimyo, da região. Eles eram muito capazes, eles eram guerreiros sensacionais, mas grande parte dele, os samurais mais elevados, eram extremamente intelectualizados. Então explica-se porque durante 7 séculos praticamente o samurai dominou o Japão. Mas vamos ao que interessa, vamos à primeira lição que eu separei aqui para falar sobre vocês hoje, primeira dica para a gente ter uma vida melhor. Ele diz para a gente o seguinte: a cobiça, a raiva e a tolice são coisas a ser bem separadas das demais. Quando coisas ruins acontecem no mundo, se você analisá-las bem, verá que se relacionam a essas 3 coisas. Da mesma maneira, se analisarmos as coisas boas, você verá que elas incluem a sabedoria, a humanidade e a bravura. Como é que a gente agora vai aproveitar para os nossos dias uma lição tão profunda, né? A gente está falando de alguma coisa de 3, 4 séculos atrás.
né? Olha a profundidade dessa sentença, né? Ele fala primeiro em cobiça. O que é cobiça? Cobiça é um desejo muito grande, um desejo sem medida, sem limite. Ou seja, você passa por cima de qualquer coisa para atingir o objetivo, no mau sentido. É você, por exemplo, trapacear, é você, hoje em dia, quando a gente está vivendo e a gente infelizmente vê nos jornais, fraudes em licitações. É você desejar alguma coisa tão arduamente que você não quer saber se você vai passar por cima de alguém, pisar em cima de alguém para atingir esse objetivo. A cobiça, ela faz muito mal, não só para você, como para a sociedade. Então ele indica que ele aconselha que a gente tire a cobiça da nossa vida, né? Depois ele fala em raiva. Quando a gente fala em raiva, a gente fala em rancor. Raiva e rancor nunca é bom para a gente. Nunca vai ser bom. A gente tem uma postura perante a raiva que é difícil de controlar. Ela turva aquele momento que a gente está vivendo. Ela turva o que a gente está pensando em fazer. Porque a gente fica tão irritado, fica tão nervoso, que a gente toma decisões que normalmente não são boas decisões. E não raro a gente se arrepende dessas decisões no futuro. A gente pensa, pô, não precisava ter sido tão ríspido, tão duro, não precisava ter feito dessa maneira, podia fazer de outra maneira. Então a raiva ela tem que ficar afastada da gente, não só pela nossa vida, né, de tomar decisões, tanto pessoais quanto profissionais, quanto para a nossa saúde também. Faz um mal danado ter raiva, rancor dentro da gente, isso não faz bem. Depois ele fala em tolice. Tolice, para a gente trazer um paralelo para o nosso mundo, a gente pode falar em ignorância, em você não saber o que você está lidando. Você ir para uma reunião ou você tomar uma decisão na sua empresa sem saber minimamente o que você tem que saber para tomar uma boa decisão. Saber o histórico, saber as consequências. Isso é tolice. É não ter, é ser ignorante, não ter informações quando você tem que tomar uma decisão, quando você tem que seguir a sua vida. Do outro lado, ele fala, por exemplo, em sabedoria. Sabedoria nada mais é, academicamente falando, do que o acúmulo do saber, o acúmulo de conhecimento. E isso é muito importante para a gente na nossa vida, porque aí tem uma variável. Tem uma frase oriental também que eu gosto muito, que diz que o mestre aprende com os próprios erros e que o sábio aprende com os erros dos outros. Quando ele fala em sabedoria, é você ter noção, é você ter conhecimento sobre aquilo que você vai falar, sobre a empresa que você vai tocar, sobre o seu nicho de mercado, sobre como está evoluindo o seu nicho de mercado, para que lado vai. A gente vê hoje, até mesmo por causa dessa pandemia que a gente está vivendo, muitas empresas se reinventando. É você ter esse conhecimento, para onde o mundo vai, o que eu preciso fazer, e não ficar estagnado. A sabedoria, a gente pode levar esse conselho, quando ele fala de sabedoria, por esse lado, de você, um acúmulo de experiência, não só suas, como de outras que deram certo também, e você aplicar isso na sua vida, não ter vergonha de aplicar, principalmente quando for dos outros. Tem gente que, não, se o fulano fez assim, eu vou fazer de uma outra maneira para não imitar. Gente, pelo amor de Deus, a gente tem que aprender a fazer as coisas boas e, se possível, melhorar o que o outro fez, a gente conseguir fazer de uma maneira melhor, né? Fala em humanidade. Humanidade tinha que estar assim, ligado em todas as nossas ações do nosso dia a dia. Humanidade é benevolência, é saber perdoar, é saber tratar bem, é ter empatia. Isso tudo é humanidade. Isso tinha que estar em todas as nossas ações, porque da mesma maneira que você trata as pessoas, você gostaria de ser tratado, né? O gentileza gera gentileza. E as pessoas hoje parecem que têm vergonha, têm medo. Não vou tratar assim porque eu não... Não, você tem que ser do jeito que é a melhor maneira que você tem que ser. Isso é uma coisa sua. Vamos ser melhores a cada dia, né? Aí eu vi uma frase muito boa que eu anotei para vocês aqui, que eu botei sobre humanidade, que fala qualidade de realizar plenamente a natureza humana. Olha que frase bacana. Qualidade de realizar plenamente a natureza humana. Vamos nos realizar, vamos ser mais humanos no sentido de tratar o outro bem. Ele fala também sobre bravura. Bravura não é, na época dele era guerrear,
e a gente pode fazer uma analogia sobre tomar decisões. Às vezes é muito difícil tomar uma decisão que a gente sabe que vão ter sérias consequências, mas é a decisão correta a ser tomada. Então a gente tem que ter coragem de tomar essa decisão, mesmo que depois seja difícil o caminho, mas vai ser um caminho melhor, vai ser o caminho correto. E isso está intrínseco no samurai e tinha que estar intrínseco na nossa vida. Ser uma pessoa correta, não importa o custo que a gente pague, não importa se a gente vai ser rechaçado em alguns momentos, né? Mas que você seguir o caminho correto, seguir o caminho da razão, isso vai ajudar a gente a construir um mundo um pouco melhor, tá bom? Bom, esse é o recado que eu tinha que dar para hoje. Amanhã o vídeo vai ser menor, eu prometo para vocês, mas ensinamentos tão profundos quanto, tá bom? A gente se fala amanhã e eu desejo que o seu dia de amanhã seja melhor do que foi o dia de hoje.